Bom dia, Douglas Vale, Everaldo, Castor, Fernando Guimarães, toda a equipe aqui da Cruzeiro FM. É sempre, né, uma alegria estar aqui, podendo prestar contas do mandato, acompanhando os fatos políticos que não param, né? Não tem recesso para fatos políticos, para a cidade, para nosso trabalho. E a gente está aqui. Um abraço a todos que estão nos acompanhando, sempre aqui ligadinhos na Cruzeiro FM. Deputado, para começar esse bate-papo, a gente, obviamente, teve ontem uma movimentação em Brasília e o presidente da República vetando a lei da dosimetria. E o senador Espiridião Amin diz que vai entrar com uma outra, com outras documentações e tudo mais, e muito provavelmente o Senado deve derrubar este veto. O senhor trouxesse a sua leitura em relação a tudo isso. Até porque, nos discursos que nós temos visto aí, primeiro, fala-se muito, há uma discussão muito grande entre a dosimetria, a lei da dosimetria e o veto e a aprovação, o veto e a sanção. Eu queria que o senhor trouxesse a sua leitura rápida em relação a esta questão. Primeiro, foi uma ironia deixar para vetar essa lei exatamente no dia 8 de janeiro. Sabemos dos fatos ocorridos há 3 anos atrás. Nós somos a favor de que aqueles que se excederam e cometeram crimes sejam realmente punidos. Mas o que nós vimos, na verdade, é um grupo de pessoas que lá estão presos sem nenhuma conexão com os fatos de destruição, seja dos poderes, né, legislativo, judiciário, e que tentaram naquele 8 de janeiro aquela manifestação que, ao nosso ver, desproporcional, e aqueles que quebraram, que depredaram, que realmente vandalizaram, é claro que a lei pode e já deve puni-los. O que acontece é que nós fizemos este projeto dentro de um aspecto político, judiciário, que nós estamos vendo que há uma desigualdade nas penalidades. Nós temos pessoas lá presas que não cometeram esses atos. Pessoas que estavam lá, algumas sim para manifestar, mas outras para provocar este quebra-quebra lamentável que aconteceu. Este projeto nasceu, né, desta ideia do Congresso, de hoje estarmos cerceados, muitas vezes, na nossa atividade parlamentar, por decisões unilaterais, decisões únicas, decisões pessoais de um outro poder que interfere num Congresso que amplamente deseja que essas pessoas sejam realmente apenadas de acordo com a dosimetria, a medida da pena. Nada mais é do que isso que nós fizemos. Aprovamos, depois de um longo debate, de um desgastante ano, aprovamos esse projeto na Câmara, foi aprovado no Senado por uma maioria muito confortável e agora é vetado pelo presidente. Ele vai voltar novamente, já há manifestação, já há movimentação para que a gente derrube esse veto. Tem que ser uma reunião do Congresso Nacional para que o veto seja derrubado, precisa ser derrubado pela Câmara e pelo Senado. E eu não tenho dúvida que, se pautado, ele será derrubado, esse veto será derrubado. Porque entendemos exatamente desta forma. Nós temos pessoas lá, eu não preciso repetir aqui, quase todos já sabem, mas é sempre bom frisar, né, pessoas que escreveram com batom, outras pessoas que levaram um sorocabano que levou uma bola, né, e devolveu aqui a bola à PF, e está preso por conta disso, e outros mais, né, ou apenado por conta disso. E eu quero lembrar aqui, Douglas e companheiros aqui da bancada e os que nos acompanham, que a anistia que o senador Espiridião Amin agora protocolou um projeto para anistia total, ela não é algo novo. Nós já tivemos anistia na década de 70, no início da década de 80, mas não eram pessoas que foram escrever com batom em estátuas, não. Eram pessoas que mataram, que saquearam bancos, pessoas que sequestraram embaixador americano, pessoas que pegaram armas e cometeram crimes terríveis e foram anistiados pelo bem institucional naquele momento em que saímos de um regime e estávamos entrando em outro. E hoje, estas mesmas pessoas, inclusive o presidente da República, levantam a bandeira e continuam dividindo o país, continuam dizendo que é eles contra nós, os pobres contra os ricos, os empresários contra os trabalhadores, e esta divisão do país, ela não faz bem a ninguém. Então, este projeto, ele não
perdoava apenas, ele diminuía apenas o exercício em 20%, 16% de penas que, no nosso entendimento, nem deveriam estar sendo aplicadas. Nós vemos isso diariamente. Vemos pessoas aqui na Castelo que foram presas com mais de 200 quilos de drogas e foram soltos, saíram pela porta da frente. Nós temos visto isso todos os dias. E por que esse acirramento? É por conta da política. É por conta do que ocorreu no passado. E nós entendemos que, se houve erros, eles devem ser punidos. Mas nós entendemos que a liberdade, ela deve ser preservada. E muitos que ali estão já pagaram as suas penas. A senhorinha com a Bíblia lá, o ambulante que entrou dentro do ônibus achando que iam distribuir lanche de graça e está lá preso já faz 3 anos. Isso tudo traz para nós um sentimento de injustiça. E esse sentimento está permeando hoje a nossa sociedade. Nós somos cobrados diariamente. Vocês não fazem nada, o que pode ser feito? Acontece que nós temos dentro do nosso regramento jurídico os freios e contrapesos. Hoje, quem é o freio e contrapeso do Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal. A iniciativa de um impeachment ou de uma ação que possa efetivamente, estar colocando os membros do Supremo Tribunal Federal dentro desse regulamento é do Senado Federal. E isso não tem ocorrido. Então, quando não há este equilíbrio, acontece que um poder sobrepõe ao outro e acabamos não tendo esta harmonia dos poderes tão pregada, tão dita em leis no passado. Então, hoje há um desequilíbrio desse regulamento. Aprovamos um projeto em mais de 513 votos. Um ministro do Supremo suspende esse projeto, uma decisão monocrática. Então, está nos faltando também neste momento, e como não temos essa maioria para aprovar, porque muitos dos projetos lá não são apenas 50%, são 2/3 dos votos, cassação, impeachment e tudo mais. Então, isso mostrou, ao longo deste ano passado, esse desequilíbrio. E aí fica direita e esquerda, aí fica apenas a retórica e nós somos cobrados diariamente pela população quanto ao nosso posicionamento. Deputado, só um segundo, Castor, porque o que o deputado falou aqui já chamou a atenção do ouvinte que está interagindo com a gente. O Jutexano diz o seguinte: deputado, pegou uma bola, vai numa loja e pegue uma bola, vai preso. O deputado deixou claro aqui que a lei ela precisa ser cumprida. O senhor falou várias vezes da questão de desequilíbrio, de equilíbrio. Deputado, como é que se atinge o equilíbrio nesse momento tão dificultoso que nós vivemos relacionados à política? Como é que se faz para atingir esse equilíbrio? Eu não vejo neste horizonte, neste momento, porque esta guerra, esse desequilíbrio interessa, a partes que estão governando. Então, é alimentado todos os dias esse desequilíbrio. Esse fato de, no dia de se comemorar, o 8 de janeiro, um fato, inclusive, triste, você vetar, isso nada mais é do que alimentar esse desequilíbrio. Por quê? Porque esta esquerda que nós vemos aí, ela quer se alimentar disso, porque é bom para ela. Quando há esta divisão, e nós entendemos que isso é ruim para o país, isso acaba fortalecendo quem está no governo. Então nós vemos, este é um ano eleitoral, este é um ano de escolha. E eu não vejo como todas as pesquisas mostram, seja quem for o nome da direita e da esquerda, nós vemos que o país está dividido. Nós vemos que vai ser, como diz o Fernando no esporte, vai ser no Photoshop. A decisão, seja quem for o candidato da direita ou da esquerda, será dividida, porque o país tem essa divisão. Continua, não parou isso. Nós precisamos dessa pacificação, mas através de atos, através de trabalho, e não através de alimentar cada vez mais. E o que nós temos visto, infelizmente, é exatamente isto. É alimentar-se essa divisão, porque politicamente alguns ganham muito com isso. Então eu não vejo num horizonte curto. O Gil Texano tem razão. Não é pela bola, não é pelos 13 centavos, é pela justiça. É pela dosimetria de uma pena que não deveria estar sendo aplicada agora. E, repito, não vou dizer de novo de casos que lá estão que não deveriam estar. E esse senso de injustiça toma conta da nossa nação, infelizmente, deputado, Gil. Só para fazer um parênteses nessa questão aí
da dosimetria, e a gente falava sobre também a anistia de outros condenados, de outras pessoas acusadas de diversos crimes, a gente basta também lembrar lá atrás os famosos black blocs, aqueles que causaram vandalismo, destruíram lojas, comércios, não só questões públicas, não, negócios particulares. A gente viu pela TV, pelos canais do YouTube, pessoas destruindo lojas de veículos e tudo mais, sob a justificativa de que tinha que fazer aquela manifestação. E foram manifestações violentas. E não por isso em 2000, isso foi em 2013, só para lembrar, 2013. Em 2018, o Rio de Janeiro, a Justiça no Rio de Janeiro, absolveu 23 ativistas acusados por esse tipo de ato de vandalismo, que foi muito mais grave do que aquilo que se viu em 8 de janeiro. Nós vimos agora aí o caso do Banco Master, né, que estão aí, a CPMI do INSS, o roubo do INSS. E está lá, o Daniel Vorcaro, né, o presidente do Banco Master, está em casa, né, com uma tornozeleira, inclusive, de novo essa semana, né, que estão agora sendo investigados, que estava financiando influenciadores, né, para falar contra o Banco Central, para criar um clima, né. Então nós vemos essa falta de penas alternativas, essa falta de uma equidade na justiça. Isso não é justiça, isso é injustiça. Isso faz com que haja um senso comum de impunidade. Então se diz, não, qualquer coisa, hoje ninguém vai preso, é só ter dinheiro, é só ter influência. E isso faz com que a nossa sociedade ela se corrompa, ela tenha um posicionamento muito negativo em relação à justiça. E também, claro, a classe que eu estou, né, que é a classe política, ela acaba sendo envolvida da mesma forma. Mas, deputado, deixa eu mostrar eu vou até pedir aqui para a nossa diretoria de imagem, a Nicole da Mex, eu vou botar um vídeo na tela, o senhor vai dar uma observada. Aconteceu isso aqui ontem, o senhor está falando muito do desequilíbrio da parte política. Ontem teve uma manifestação lá na USP, tudo bem, as pessoas vão lá, elas programam, querem se manifestar, beleza. Aí vai a oposição e vai também frente a essa manifestação e começa a trocar soco, pontapé, sabe? Eu gostaria de saber a opinião do senhor, porque assim, ó, tá as imagens, o senhor pode dar uma olhada nas imagens no canal do YouTube, e eu vou descrever para você que está no rádio. Foi uma manifestação marcada pelo pessoal da POSP, que são da esquerda, ok. Aí vai o pessoal de direita, que é o vereador Rubinho Nunes, Douglas Garcia, e vai no mesmo local. Tem necessidade disso? Não deixa fazer a manifestação lá do jeito que querem fazer e pronto, e acabou. Mas não, tem que até a necessidade de ir lá e trocar soco e pontapé, seja qualquer dos lados, viu, deputado? Seja direita ou seja esquerda. Gostaria de saber a sua opinião. Isso, Castor, corrobora com o que nós acabamos de falar dessa nossa divisão. Isso aí ontem acompanhamos essas imagens todas, né? Estão viralizando. Nós vemos que é dentro de uma faculdade, mas o que está ali na imagem que você acabou de mostrar? A bandeira de um partido comunista. As nossas universidades, faculdades, infelizmente, estão sendo tomadas. Sim, por proselitismo político. Exatamente. Então, isso aqui é um exemplo claro do que tem acontecido. Alguém entra numa faculdade para estudar, uma faculdade federal que é paga por todos. É o que deveria ser, né? Deveria ser, mas a gente acaba chegando lá dentro e vendo um procedimento totalmente diferente. As pessoas não estão lá para estudar, estão lá para fazer um proselitismo político, para fazer uma manifestação política. É lógico que a gente não concorda com violência, mas a faculdade é de todos, a escola é de todos. Bolsonaro não pôde falar em algumas escolas aqui, inclusive o Mackenzie, né, que é uma universidade evangélica, né, secular, uma faculdade muito conhecida na época, ele não pôde falar lá por causa de manifestações de alunos. Então nós temos visto que os nossos jovens, quando entram numa faculdade como essa, acabam não se tornando alunos, acabam se tornando, às vezes, até militantes políticos, né? E nada contra a pessoa, a vida de cada pessoa, nada contra as escolhas pessoais que cada um tem. Mas, com isso, nossa qualidade de ensino tem caído. Com isso, aqueles que estão em faculdades melhores estão se sobressaindo muito em relação às faculdades públicas e nós acabamos tendo uma formação deficiente, uma formação que vai fazer com que este jovem, mais à frente no mercado de trabalho, não vá ter competitividade. E nós estamos lembrando que tudo isso ele é bancado com dinheiro público, é uma faculdade pública, né? Seja federal, seja estadual. Então, não concordamos com a violência,
mas não concordamos que sejam segmentados esses lugares, onde não pode entrar à esquerda, não pode entrar à direita. Faculdade é um lugar de aprendizado, é um lugar de diálogo. As pessoas deveriam estar lá e sair de lá muito melhores, né? Mas não é o que nós temos vendo. Essa é a minha opinião. São 8h mais 34 minutos, chama atenção, né? Faculdade é realmente um lugar, ou deveria ser um lugar de diálogo. Falamos bastante sobre a política nacional, sobre principalmente a lei da dosimetria, e trouxemos aí toda a opinião e toda a percepção do deputado Jefferson Campos relacionado a isso. Deputado, nós temos também, obviamente, assuntos locais a serem tratados. E entre esses assuntos locais, a política local, está a questão do afastamento do prefeito Rodrigo Manga, já há 2 meses, há pouco mais de 60 dias, e também as questões envolvendo a saúde, uma crise que começa a se instalar ou já vem sendo instalada já há muito tempo na cidade de Sorocaba relacionada à saúde. O senhor esteve com o vereador Roberto Freitas recentemente e para discutir um pouco essa questão de fiscalização, de como anda a saúde de Sorocaba. Bom, primeiro mandar um abraço também ao vereador Roberto Freitas, tem acompanhado o trabalho dele, tem feito um grande trabalho de fiscalização, inclusive, né, nas unidades de saúde da cidade, né, acompanhando a falta de medicamento, o atendimento, conversando com a população. Quero parabenizá-lo, né, por esse trabalho, por essa iniciativa que ele tem. Eu estarei com o prefeito Fernando, né, na próxima segunda-feira, em audiência. Ele solicitou a nossa disponibilidade de estarmos juntos, vamos estar juntos lá também, inclusive acompanhado pelo vereador Roberto. É preocupante, eu ouvi pela Cruzeiro FM, né, esses dados do Tribunal de Contas do Estado, que apontam aí quase 700 milhões do déficit. A diminuição, né, da arrecadação também da nossa cidade é preocupante, né? Nós acompanhamos isso com muito interesse, afinal de contas, sou morador dessa cidade, fui vereador aqui por 2 mandatos, tenho uma vida política e pessoal, além da atividade que desempenho aqui nesta cidade. Já vimos, né, há algum tempo, né, alguns sinais do que está acontecendo. Isso não acontece da noite para o dia. Nós temos vi que essa semana o prefeito demitiu, né, alguns comissionados aí também, numa tentativa de redução de gastos. O que pode acontecer ainda é uma reforma. Exatamente. Né? O prefeito hoje ele está numa posição de aguardar, né? São 180 dias de afastamento pela justiça do prefeito anterior, e penso que também ele, né, que é uma pessoa notória, não é fácil fazer o que ele fez aqui com o nosso São Bento, né? Mostrou muita capacidade. Mas não tem nada a ver futebol com a política, tem tudo a ver. É gestão, né? Haja visto o que acontece com os nossos, às vezes, né, com o nosso Corinthians, né, que foi muito bem esse ano, inclusive. O nosso Corinthians, exatamente. 4 disputas. Aí o senhor está querendo me provocar, né? Não dá atenção para Não, ele está querendo me provocar. Orem por nós que a luta aqui está grande, viu, gente? Mas de 4 títulos ganhamos 2, né? Quer dizer, então, não tínhamos um grande elenco, mas acabamos, né, no final sendo o melhor time, melhor time do estado de São Paulo, né, de todos os grandes aí, o único que ganhou alguma coisa falar de nós. política, nós estamos sendo humilde ainda. Já vi que a oposição é grande. Voltando à nossa cidade. Mas como o senhor mesmo disse, é importante alimentar a oposição também. É verdade. Voltando à nossa cidade, falando do nosso prefeito, a quem nós torcemos e estamos empenhados, né? A gente sempre teve uma atividade política intensa, agora mesmo estão vindo os recursos que a gente manda para o GEPASSE, para a Santa Casa. O Padre Flávio esses dias mesmo, né, entrou em contato para agradecer um recurso que nós mandamos para a saúde, para a área viária também, para o Parque Tecnológico, para as entidades daqui da cidade, tem a Sim, Mulher da Cindy, que nós mandamos recursos também, enfim, são muitos os que nós mandamos. E a gente vê aí que essas emendas parlamentares que chegam no município, elas são muito importantes. Essa captação e a aplicação dessas emendas são importantíssimos para qualquer área. Por quê? Porque elas suplementam um valor que já está, às vezes, empenhado dentro do orçamento do município. O prefeito atual tem medidas aí, né, o Fernando, né, o prefeito em exercício, tem aí medidas para serem tomadas que envolvem, né, toda a cidade. Eu vi agora a questão da tarifa do transporte, alguns detalhezinhos, né, como vocês noticiaram há pouco também, sobre a proibição de motociclistas, né, nos corredores. São questões pontuais, mas que precisam ser tomadas para impactar a cidade. Há uma diminuição de receita, houve um aumento de gastos, e isso a gente tem que administrar como se fosse uma casa. Tem um salário e você tem os gastos.
não adianta. Ou você diminui a receita, ou você aumenta a receita, ou você diminui o gasto. Né? Isso é lógico. Entendemos que o prefeito está no caminho certo, o prefeito em exercício está no caminho certo, a justiça está averiguando, né, se volta o prefeito, vi que houve vários recursos já no sentido disso, né, não conseguiu-se ainda. É um ano importante, até porque, né, para qualquer disputa eleitoral que houver futuras, agora no mês de março, abril, né, tem que se tomar as decisões de afastamento, de se manter ou não se manter. Então serão dias aí de decisões difíceis, né, para você saber se no futuro político de cada um, e cada um responde pelos seus atos, né, isso vai ocorrer ou não, ou vamos aguardar. Então nós estamos aqui, reafirmo, né, nosso compromisso com a cidade, com as entidades, né, com a saúde principalmente, mas nós vamos continuar trabalhando e aguardando aí que o melhor ocorra para a nossa cidade, que é uma cidade que é referência, uma cidade industrial, é uma cidade que é um polo, né, de empregos, uma cidade muito boa. Sorocaba é uma boa cidade, mas nós temos aí coisas pontuais, é moradia, é segurança, é saúde, mobilidade, que precisam ser ainda aprimorados, porque toda essa estrutura, eu fui vereador aqui em 96 com o Renato Amari, né? Nosso querido Renato Amari, inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu, né? No dia 26 de outubro, o Renato Amari e eu, né, completamos aniversário. Claro que ele tem um pouquinho mais de idade do que eu. Mas houve ali, em 96, 97, nos anos do Renato, houve uma mudança radical na nossa cidade. E aquilo afeta-nos até hoje. Depois veio o Vitor Lipe, que também fez um bom trabalho, e outros prefeitos, né, que vieram. E a cidade é uma boa cidade, né? E ela precisa de um gestor que faça realmente aquilo que nós precisamos, né? Daqui a pouco vem as enchentes de novo, e vamos ter enchentes de novo. Eu lembro que o Renato, na época, tirou todos os moradores das áreas de risco, criou lá o Jardim Renascer, o Habiteto, e a partir de então, hoje temos enchentes, mas são mais para vias, né? O que de certa forma, também nos causa muito desconforto. Mas é uma cidade que pode avançar muito, tem uma boa arrecadação, né? Tem uma população trabalhadora, honesta, e eu acredito que realmente que nós possamos ter essa melhora aí nessa questão administrativa, e nós torcemos e estamos à disposição para isso. Mas, deputado, o senhor falou a respeito de emenda parlamentar. O município não pode só viver da emenda parlamentar, né? Ele tem que viver da despesa, da receita, né, do tesouro, no caso aqui, das suas economias, né? Aí eu vou provocar ele um pouquinho, né? Diferente do Corinthians, que não tem essas economias dentro da sua gestão, né? Ou o governo federal também, que também gosta mais de criar cargos, criar ministérios e taxas e impostos do que propriamente cortar na carne. Aqui o que a gente observa é tentativa de aumento de receita através do aumento do imposto, no caso taxa de transporte público, também IPTU, mas a gente está vendo do outro lado corte de cargos comissionados e até possibilidade de diminuição de secretarias. Mas o município não pode viver de emenda parlamentar ou parceria privada, ela tem que viver também do dinheiro que tem. Como que o senhor enxerga nessa situação de Sorocaba? O senhor até citou, são 700 milhões de reais de déficit hoje do que você arrecadou, do aquilo que você gastou. Não dá para suprir isso só com emenda parlamentar. Como é que o senhor enxerga isso? E o senhor até na sua frase falou assim, uma segunda pergunta, o senhor me permite. O senhor tem marcado uma reunião com o prefeito Fernando já também, para alinhar, para saber também a real situação do município? Exatamente. Nós tivemos na eleição passada em lados opostos, né, ao prefeito afastado, mas nem por isso a gente se exime de trabalhar pela cidade. E é bem verdade isso, 700 milhões você não levanta emendas parlamentares. As emendas são um complemento para as entidades, para a saúde e outras coisas mais. A cidade tem que viver da sua receita. E a receita de Sorocaba é uma boa receita. A estimativa era de 6 bilhões de reais por ano, né? Mas caiu para 4,5, alguma coisa assim. Mas ainda continua sendo uma boa receita, né? Estamos entre os municípios do estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido da federação, estamos entre os primeiros municípios. Agora, se você não aplica isso, né, nós temos um serviço de água e esgoto que sempre foi referência, o SAI, né, que sempre foi muito bem gerido, né, e é importantíssimo porque trata dessa questão do meio ambiente, questão de saneamento básico. Nós temos a questão da saúde, temos uma estrutura montada. Então, esse déficit é preocupante, ele é alarmante, né? Algo tem que ser feito em relação a isso. Ou você aumenta a receita, e aumentar a receita é criar impostos, que nós somos contra, né? Penso que não é um bom caminho, né? E isso aqui também se reflete no governo federal,
Né? Com Bolsonaro nós tínhamos 22 secretarias, hoje temos quase ministérios, hoje temos quase 40. Isso continua da mesma forma. Né? Então o que acontece lá, acontece aqui. É a política do pão e circo, né? Você dá com uma mão e tira com a outra, mas tem festa, tem brinde, tem isso, tem aquilo, né? Promete, não faz, não cumpre. Isso, uma hora, a fatura chega. Né? Chega para um ou para outro, para o sucessor ou para o atual, ou para o afastado ou para o que está para entrar, isso vai chegar a fatura. Isso é preocupante. Então, Sorocaba merece que realmente haja uma governança enxuta, que haja uma governança voltada para aqueles que realmente precisam. E repito, a saúde é sempre prioritária, porque não dá para esperar. Alguém que está lá numa fila com dor, e olha, como tem aumentado, né, nos últimos tempos a procura nos nossos gabinetes, né, tanto eu quanto o então deputado Carlos César, né, que hoje já não é mais deputado, está no Tribunal de Contas, mas como a gente trabalha nessa área, né, porque é muita procura. E quando a pessoa não consegue, ela procura em qualquer lugar. Então, nós somos muito acionados quanto a isso, estamos preocupados com isso, acompanhando, esperamos que Sorocaba tome as decisões, às vezes são medidas amargas. O governante, ele não pode só ficar tomando medidas doces, né? Às vezes são medidas amargas, né? E Sorocaba precisa, sim, desse ajuste para continuar no cenário nacional, estadual e também no atendimento à nossa população, sendo a cidade que todos nós desejamos. Há 30 anos nós estamos nesse trabalho político também para fazer com que a cidade seja uma cidade desenvolvida. Já conseguimos muitas conquistas, mas ainda falta muito a ser conquistado. E, deputado, a Confederação Nacional dos Municípios diz que mais de 1.200 municípios no Brasil já estão com dificuldades financeiras e que vão passar por dificuldades financeiras porque deixaram muitas contas que deveriam ter sido resolvidas em 2025 para 2026. Aí me chama a atenção também quando o senhor fala em pão e circo. Ontem o vereador Fernando Dini esteve aqui falando também da gestão pão e circo, né, fazendo referência inclusive ao prefeito afastado, Rodrigo Manga, que atuou ao longo desse período fazendo justamente esta prática, mas no governo federal eu costumo dizer que acrescentaram mais um item, que é o peixe, né, que é pão, circo e peixe. Que o presidente da República sempre falava que você precisa dar o peixe, mas precisa ensinar a pescar. O presidente Lula só esqueceu de ensinar, né? Então ninguém lá ensina ninguém a pescar. E aí a gente passa por uma situação de assistencialismo, tendo essa deturpação da assistência social. A gente sabe que os benefícios, né, são necessários, são importantes para você poder trazer a dignidade de um cidadão, de uma pessoa, de uma família que está necessitada. A gente sabe que tem muitos brasileiros que passam necessidades, mas eu queria que o senhor fizesse essa análise, inclusive dentro dessa questão do pão e circo, se esses governantes hoje eles fazem esse tipo de prática política apenas para ter o populismo, essa popularidade em alta, ou porque estão escondendo coisas também e que não querem mostrar. Então, quer dizer, quanto mais eu dou para a população, menos ela vai falar, menos ela vai reclamar, porque esse governo é bom porque ele me dá o que eu preciso. Fernando, eu agradeço a oportunidade que você está me dando de mostrar o meu pensamento, a minha maneira de enxergar essa situação. Todos nós na vida já precisamos de mãos estendidas, todos nós já precisamos de pessoas. Eu cheguei a essa cidade com 13 para 14 anos, minha mãe doente, lá na cidade de Ourinhos, onde eu nasci, viemos para cá para tratá-la, eu, meu pai era pastor, entregou a igreja lá e veio cuidar da esposa. Ela faleceu 6 meses depois. Nós passamos um período muito difícil aqui, moramos em porão, moramos em lugares ruins. Logo depois, a gente ainda meio que volta, não volta, eu passei no Senai. Do Senai me deu oportunidades, abriu portas na minha vida, já colocou, com 14 anos eu já tinha uma carteira assinada e tenho, né, nunca fiquei desempregado. De lá eu fiz o colégio técnico, fiz a FATEC, fiz a faculdade de Direito. Nós entendemos que a produtividade do ser humano, da família, ela é importante. Vou voltar aqui ao texto bíblico. A Bíblia diz: feliz é o homem que come do trabalho das suas mãos. Né? A felicidade está naquilo que nós produzimos. Todos nós já precisamos emergencialmente de alimento, de pessoas, de socorro. Isso não é errado, isso não denigra a imagem de ninguém, isso não nos diminui em nada. Mas o homem que come do trabalho das suas mãos. Hoje nós temos 3 estados do nosso país que nós temos mais bolsas do que carteiras assinadas. Hoje nós estamos criando uma cultura que você não tem mais mão de obra.
Estão sumindo as mãos de obras, né? Ninguém quer mais pedreiros, eletricistas. Uma dificuldade de nós encontrarmos, porque às vezes a pessoa ela prefere ter um assistencialismo do que ter o seu trabalho, a sua produtividade. E eu repito, todos nós, inclusive eu e minha família, já precisamos de mãos estendidas. E hoje estendemos as mãos para muitas pessoas. Então, o que nós temos visto é que nós precisamos, você citou números aí que são importantíssimos, né? de municípios que estão se endividando. E parece-nos que cada vez que você tenta fazer com que a pessoa caminhe, porque a função do poder público é também dar oportunidade para a pessoa, é abrir as suas escolas, as faculdades, o emprego, é fazer com que o ser humano tenha dignidade. Eu me lembro aos 14 anos, quando eu recebi o meu primeiro salário, meio salário mínimo, né? Trabalhava na Tecnomecânica Prias, né? Depois trabalhei na Motopeças, depois trabalhei no Grupo Maquinasa, na Heller, e depois segui outros caminhos, outros rumos. Mas a dignidade de você receber aquele seu salário, sabe, de você fazer a sua... É meio salário mínimo, mas para mim aquilo era muita dignidade. E essa dignidade precisa ser resgatada. E às vezes a gente não vê isso. Às vezes a gente vê o poder público tentando, de certa forma, mais tutelar, mais trazendo, e olha, quem paga é quem busca o voto depois, né? Não, tem que manter esse status, né? Porque quem alimenta... Por isso é que a gente vê em campanhas, você não vai levar novas ideias, você não vai levar projetos. Você vai dizer o quê? Ah, eu vou trazer a picanha, eu vou trazer a cervejinha, eu vou trazer isso aqui. Quer dizer, mexe mais com o estômago e a pessoa acaba votando às vezes, né? Não simplesmente, não é tão simples assim, mas você cria aquilo que vai chegar tudo de graça na tua vida e não há prato de graça. O Cortella tem um pensamento que fala, né? Vaca não dá leite. A vaca não dá leite. Se você não levantar às 5 da manhã, amarrar o pezinho dela, pegar o banquinho e tirar o leite dela, você não vai ter leite. Na vida, a gente tem que correr atrás, a gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir, a gente tem que administrar aquilo que vem na nossa mão. E é o caso da cidade também. A cidade, por si só, ela paga os impostos, ela tem aí a sua arrecadação, mas se não tivermos um bom gestor, e aí eu voto... A época de Renato Ambri, que se arrecadava aqui, se não me falha a memória, em torno de 500 milhões. Hoje são quase 5 bi. Né? E fez uma revolução. Eram outros tempos, eram outros momentos, mas revolucionou a cidade com aquilo que tinha. Tomou medidas amargas. Para a época, né? Foi uma revolução. Para a época foi uma revolução e é lembrado até hoje. Né? Inclusive, mando um abraço a ele, né? Que sei que está passando um momento difícil na sua saúde, mas a gente sempre está em contato ali com pessoas que estão próximas, né? E relembrando aqui o trabalho que ele realizou. Então, esta é a minha maneira de pensar nessa questão. Nós atendemos muitos, alimentamos muitas pessoas, nós também fazemos um trabalho social muito forte, nós temos um trabalho voltado para isso também, mas feliz é o homem que come do trabalho das suas mãos, que produz. Quando eu falo trabalho, o aposentado, ele está comendo porque um dia ele trabalhou, né? Ele produziu para si. O empresário, ele está lá trabalhando, cuidando de pessoas. Não podemos ficar criminalizando o empresariado, que não vale nada, porque o empresário é explorador. É alguém que está gerando emprego. Quando ele para, quando uma empresa quebra, fecha, são centenas, às vezes, de pessoas que precisam, que vão ficar ali desempregados. Então, nós cremos na produtividade, no trabalho, na bênção de Deus, na família. Nós defendemos isso. É o que eu defendo já há tantos anos na vida pública e também na vida pessoal. Deputado Jefferson Campos conosco hoje. Deputado, a gente só pode realmente agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cruzeiro. Falamos aí sobre diversos temas e é sempre importante ter a palavra do senhor aqui. E como eu tenho dito para todos os entrevistados, todas as pessoas que têm passado aqui pela nossa bancada, renovando esse contrato para que o senhor esteja conosco aqui durante esse ano de 2026. Um ano importante, um ano eleitoral, e é sempre importante o senhor participar junto com a gente. Obrigado mais uma vez. Douglas Vale, Veraldo, Castor, Fernando e toda a equipe aqui da Cruzeiro FM, o Gerdi Silveira, a quem eu desejo, né, uma boa gestão, né, assumindo aqui a Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, onde a gente sempre estamos acompanhando a Cruzeiro do Sul, agora aí pela internet, dando os likes aqui, né, como você tem falado, porque é importante esse engajamento, vivemos uma nova era também nesta questão. Eu quero agradecer sempre pela oportunidade, estamos iniciando um novo ano, um ano realmente importante, decisões importantes. Já assinei ontem, inclusive, o pedido para que na primeira sessão do Congresso Nacional a gente avalie essa questão do veto, né, do presidente Lula, que a gente derrube esse veto,
para que haja, né, as pessoas possam cumprir a sua pena, mas com dignidade. Própria questão do Bolsonaro, né, que está aí doente, está passando por um momento muito difícil. Nós somos solidários a isso, temos contato lá, dizendo, né, com a Michele, que essa semana o encontrou lá numa situação difícil, né, com traumatismo craniano leve, havia caído e batido a cabeça. Então, são situações que nos preocupam muito. Eu fui, né, são 6 mandatos que eu compartilho com o Bolsonaro, desde que lá cheguei, né. Era o nosso zagueiro no nosso time às terças-feiras, né, depois do expediente, quando tinha um esportezinho lá, ele era o nosso zagueiro, né? E Deus o alçou a isso, o trabalho dele, o país, né, o colocou nessa posição que hoje é o grande líder da direita, que nós temos essa liderança. Estou no Partido Liberal, né, faço parte desse time e a gente está sofrendo muito com isso, né? A situação é muito delicada. Você vê alguém que é presidente da República, que tentou fazer o seu melhor, né? E então a gente sofre junto com isso, né? Não é fácil para a gente, mas a gente não perde a esperança. A gente sempre está aqui na luta, estamos fazendo a nossa parte. Se Deus quiser, vamos ter um ano melhor, vamos ter um ano bom. Eu acredito sempre nisso, né? Com a bênção de Deus, com o nosso trabalho, com a força da família, e nós vamos conquistar. Muito obrigado a todos vocês, nos colocamos sempre à disposição, ou por telefone ou pessoalmente, né? Sempre estamos aqui, e que Deus abençoe a todos, e cada sorocabano, cada um que nos acompanha também pelas ondas da Cruzeiro FM 92,3. Um abraço a todos.